Tá querendo saber o que é energia interna, né, meus filhos? Vem cá que eu vou te contar, olha só. Energia interna, pessoal. O nome já está falando, né? Energia interna seria a energia que um gás tem dentro dele, pessoal. A energia interna nós vamos representar pela letra U. E aí eu trouxe aqui uma situação para vocês. Então imagina aqui, ó, que eu tenho um recipiente, tá? Dentro desse recipiente aqui eu tenho uma tampa, olha aqui, que está impedindo que um gás saia daqui de dentro. Então tá aqui as partículas do gás. Qual seria a energia que esse gás tem internamente? Olha só, olha só. Nós podemos aqui pontuar algumas. Primeiro que as moléculas estão se movimentando, não estão? Então, ela tem energia cinética. Lembra lá de mecânica, energia cinética? Então, elas estão se movimentando, então tem energia de movimento, energia cinética. Outro detalhe, elas têm uma ligação entre elas, têm uma força de ligação entre um átomo e outro. Então, energia potencial de ligação atômica, nós também poderíamos dizer que esse gás tem. Ele também tem uma ligação entre as moléculas, né? Os átomos se juntam, formam moléculas. Aí essa molécula vai interagir com a outra. Então eles também têm aqui uma energia de ligação, uma energia potencial. E como eles estão se movimentando, vez ou outra, essas moléculas vão começar a girar. Então ela também teria uma energia de rotação. Essa daqui, ó, seria o panorama, esse daqui seria o panorama da energia interna de um gás comum. Só que nós não estamos trabalhando com gás comum. Nós estamos trabalhando com gás ideal e monoatômico. Isso quer dizer que se ele for ideal, por exemplo, não existe ligação entre as moléculas, não existe aquela força de coesão, tá vendo? Não existe ligação entre os átomos, eles não interagem entre si, lembra disso? Eles só interagem quando colidem. Como eles são partículas pontiformes e são monoatômicos, então também não tem energia de rotação aí, as moléculas não vão rotacionar. Então nenhuma dessas energias aqui, ó, o gás ideal e monoatômico vai ter. Então vai sobrar somente o quê? Só energia cinética. Então para um gás ideal e monoatômico vai se resumir que a energia cinética é a energia cinética dessas partículas aqui do gás. E professor, então quer dizer que eu preciso saber quanto é que vale a energia cinética. E eu já te disse isso. Vou até colocar o vídeo aqui, ó, no card em cima, para tu voltar lá atrás. Lá na teoria cinética dos gases, eu escrevi uma equação para a energia cinética desse gás. Se a energia interna, então, se resume a energia cinética, tu deve lembrar que a energia cinética vale 3 meios de nRT, onde N é o número de mols, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura que esse gás está. Ou seja, a energia interna é igual a 3 meios de nRT. A energia interna depende única e exclusivamente da temperatura. Ou seja, a energia interna é uma função exclusiva da temperatura. Isso quer dizer que quanto maior a temperatura, maior a energia interna desse gás. E faz todo sentido, né, pessoal? Porque quanto maior a temperatura, maior a agitação molecular desse gás. Mais agitadas as partículas ficam. E com mais energia esse gás fica. Maior capacidade para realizar trabalho ele vai ter. Deu para entender o que é energia interna? Então preste atenção aqui agora que eu vou te falar sobre a variação da energia interna. Variação é algo final menos inicial. E nós vamos denotar variação da energia interna por esse ΔU, tá, pessoal? Bom, eu já te falei que a energia interna é uma função exclusiva da temperatura, ou seja, ela só depende da temperatura. Logo, para a energia interna mudar, isso só vai ser possível se a temperatura mudar. É claro que se o número de mols mudar também, a energia interna do gás vai mudar, tá, pessoal? Mas a gente não vai olhar para esse tipo de situação aqui agora. Nós vamos entender que a variação da energia interna vai depender da variação de temperatura. Ou seja, se um gás esquentar, se eu aumentar a temperatura de um gás, a energia interna dele aumenta. Faz todo sentido, né?
Se eu aumento a temperatura do gás, as moléculas ficam mais agitadas, a capacidade que aquele gás de realizar trabalho começa a aumentar. Se um gás esfria, a energia interna dele começa a diminuir, porque as partículas vão ficando mais devagar. Deu para entender? Agora, se eu estiver diante de uma transformação isotérmica, a temperatura não muda. Logo, a variação de energia interna é nula. Então, mais uma vez, a variação de energia interna vai depender única e exclusivamente da variação de temperatura. Toma muito cuidado, porque a gente está situando aqui um problema em que o número de mols não muda, tá bom? Uma transformação gasosa em que o número de mols permanece constante, que é a grande maioria dos casos. Mas, se de repente mudar o número de mols, vai mudar a energia interna também, tá bom? No entanto, aqui, nós estamos trabalhando com a situação em que só a temperatura pode variar, o número de mols não. Logo, a variação da energia interna vai depender única e exclusivamente do ΔT. E aí, ó, quanto maior for a variação de temperatura, maior vai ser a variação da energia interna, tá bom? Beleza, pessoal? Entendido o que é energia interna? Então, vamos continuando.